Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre Via Varejo Santos Brasil e Banco do Brasil. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? Estou falando aqui de três papéis que caíram entre 50% e quase 70% nas últimas semanas, né? Então são três cases importantes que muita gente tem me perguntado. Então eu vou trazer um pouquinho da minha visão. Mas antes vamos lá, né? Hoje o que a gente está vivendo? O maior momento de volatilidade da história do mercado, né? Eu estou no mercado desde 2008, no mercado institucional, e depois mais recentemente fazendo análise para a pessoa física. E esse movimento, né, é extremamente forte, é um movimento de queda acentuada, mais rápido inclusive do que o subprime, e de uma volatilidade sem precedente. E na minha visão, um momento de irracionalidade, tá? Ninguém está olhando e fazendo conta. Simplesmente estamos perpetuando algumas coisas que aconteceram e estamos imaginando que daqui para frente o mundo será o caos, tá? E o que a gente tem feito nesse momento, assim como muitas empresas têm ajudado nesse momento, né, que o mundo está passando, a Levante também se organizou e criou o gabinete anti-caos, tá? Então todos nós estamos todos trabalhando em casa para não ter nenhum problema de contágio, né? Para ajudar a conter o corona, mas criamos um produto que é gratuito, em que todos os dias fazemos relatórios para explicar para as pessoas o que a gente está vendo, para ter um pouco mais de calma, cautela. Então a gente está focado em ajudar as pessoas também. Tem Telegram todos os dias, né? Abertura no fechamento e vídeo todos os dias aqui no meu canal. Bom, se você quiser receber esses relatórios do Gabinete Anticaos, o link está aqui embaixo, é gratuito, tá pessoal? Bom, mas vamos lá, né? Dito aqui, a minha tese que eu venho falando nos últimos vídeos, né, é de um momento de irracionalidade, tá? Ninguém está fazendo conta nesse momento, as pessoas estão perpetuando o caos e que, na minha visão, preço e valor se descolaram de uma forma absurda. E eu vou falar sobre esses três papéis, né? Começar por Via Varejo. Via Varejo eu peguei aqui, né, no dia 21 de fevereiro, tava 16,64 e hoje a gente tem esse papel aqui no momento que eu estou gravando a 5,54, uma queda de 66%. Sim, o papel foi destruído, né? O que justifica uma queda de quase 70% no papel? Tem que mudar o case, tem que mudar a empresa drasticamente, e isso eu analisei muito e não consegui enxergar. O que aconteceu nos últimos dias que agravou a queda, né? Bom, dado o cenário de paralisação que deve durar entre 30 e 60 dias, na nossa economia, vai dar uma travada em algumas empresas, né? E o que o mercado começou a olhar? Para as empresas que podem ter um descasamento de fluxo de caixa. E aí sim uma possível quebra. Ou seja, começou a se olhar muito para esse tipo de case, né? Surgiu o boato no mercado que a Via Varejo não tinha liquidez para honrar os compromissos de curto prazo, e durante essa semana, né, a própria Via Varejo soltou um fato relevante dizendo o seguinte: o caixa dela na posição do final do ano, né, era de 4,3 bilhões, sendo que 360 era de caixa, dinheiro no D0 ali. Então ela tinha caixa para isso, além de 3 bi de recebíveis de cartão de crédito que você converte em dinheiro, está disponível para ela converter em dinheiro. Então então ela tem um caixa de mais de 4,3 bi. Se a gente pegar qual que é a dívida dela, a dívida bancária é de 2,1 bi, que vencem até o final do ano. Então ela tem dinheiro para honrar. Se a gente pensar nesse momento aqui, qual que é o stress, né, teste que a gente pode fazer? Se ela tem caixa para honrar as dívidas até o final do ano, se entrar num momento de caos mesmo, a economia paralisada, ferrar todo o fluxo de caixa dela. Sim, então ela mostrou isso nesse fato relevante. O papel começou a retornar para patamares, alguma alta, né? Não que tenha voltado para os patamares que de fato ela veio, mas entretanto voltou, começou a ter uma melhora no papel. Se a gente pensar aqui no case dela, né, 2019, né, ela vai ter um EBITDA aqui um pouco acima, uma métrica de geração de caixa de 1,6 bi de real, que a gente estava projetando, né, que o mercado projetava um crescimento forte para 2020, tá? Então na casa dos 2,2 bi. Né?
que daria, o que a gente teria de resultado, né, se a gente pensasse em múltiplo EV/EBITDA? Então se a gente pegar aqui, né, o que ela tem de EV/EBITDA? Colocando o crescimento que a gente estava estimando, né, que o mercado todo estava estimando, ela tem 3 vezes e meia, ela está 3 vezes e meia EV/EBITDA. Se a gente estressar um pouquinho, né, falar, não, ela não vai crescer nada, ela vai ficar zerada esse ano, ela está 4,8 vezes EBITDA. Então, ou seja, ela está muito descontada, extremamente descontada. Além desse momento, né, se a gente colocar no cenário, as lojas físicas estão sendo fechadas, as pessoas estão de quarentena. Entretanto, as pessoas vão comprar mais na internet. Então, as pessoas estão em casa, as pessoas não vão perder o emprego. Em alguns casos extremos, sim, mas não é o momento de despedir, não tem nada disso. A gente fala é um momento da economia em V, né? Ela cai e depois ela volta rápido. Então ela vai, de alguma forma, se beneficiar pelas pessoas em casa, porque as pessoas vão comprar mais, querem ler, querem fazer alguma coisa, né? Para tentar distrair um pouco o tédio nesse momento. Então eu vejo assim, o caso extremo caiu quase 70%, na minha visão não faz sentido nenhum, e os valuations, mesmo se a gente considerar que ela não vai crescer nada ano que vem, estão extremamente atrativos, tá, pessoal? Então assim, momento de racionalidade. O segundo case, né, Santos Brasil. Santos Brasil eu trouxe para o canal, eu recomendei. O papel estava 8,45 no começo do ano, em janeiro, e hoje ele está em 3,75. Caiu 55%. O que aconteceu? Aconteceu algo de fato para mudar a estrutura na empresa? Então, basicamente, ela faz logísticas de containers, falando de comércio internacional. Muita gente ficou preocupada com a questão da China, né? A gente fez um vídeo estressando, né, que se todas as importações da China caíssem pela metade durante o ano, ela teria um impacto de 6% no EBITDA. Então não era nada relevante, nada que destruiria o case da empresa. Mas mesmo assim o papel continuou caindo, e aí nessa semana a própria empresa soltou um fato relevante, dizendo que as operações estão normal, ela está operando de forma normal, então a operação dela segue. O que ela teve? Ela vai ter de cancelamento nos próximos meses entre 6 e 8 mil containers. Então, tipo, por adiamento ou por cancelamento agendado já. Quanto isso representa, né, no volume dela? Bom, se a gente pegar 2019, o fluxo dela foi superior a 1 milhão de containers. Então, se a gente falar de 6 a 8 mil, a gente não está falando nem de 1% do volume dela, gente. Então, assim, a operação não parou. A China teve alguns problemas de atraso, mas não parou. A economia mundial vai continuar. Eu vi muita gente na mídia falando que a gente está num momento praticamente de Segunda Guerra Mundial, que a gente vai entrar em depressão, que vai faltar água. Isso é de sinal caos. Acho que nesse momento não tem nada disso. E é só olhar para a China. O que está acontecendo com a China? A China já passou por isso, já está encerrando esse ciclo, né? A gente viu durante essa semana aí a província de Hubei não teve registrado nenhum caso novo. Então, extremamente importante esse fato. Olhar para a China que já passou por isso. Então, assim, os preços dos ativos estão precificando o caos. Se a gente pegar a EV/EBITDA dela, né, com o EBITDA da geração de caixa que ela fez em 2019, ela está 11 vezes para um case de turnaround. Se a gente considerar o crescimento que a gente estava projetando aqui, 8 vezes. Pode ser que seja um pouquinho menos? Pode, mas ela é um case de turnaround, assim, em múltiplos extremamente baixos já. E o terceiro caso, né, aqui já, tanto Via Varejo, era um case de turnaround, já estava entregando, a Santos Brasil começou a entregar, e Banco do Brasil, né? Então vamos pensar no Banco do Brasil. O banco é um setor tecnicamente estável, né? Vai sofrer muito menos com tudo isso que está acontecendo, mas o papel chegou a 53,80 em janeiro, e aí hoje ele está sendo cotado a R$ 27,22. 49% de queda. Perdeu metade do valor. Como é que a gente olha para bancos, né? Via o múltiplo price to book value, né? Que é o valor de mercado e o valor patrimonial, essa relação, né? Já que a gente está falando no banco, é algo que tem patrimônio. Se a gente olhar hoje para essa métrica, o Banco do Brasil está sendo negociado agora a 0,65 do valor dele de patrimônio. Ou seja, ele tem um desconto de 35% em cima do valor patrimonial. A gente está falando de um banco. O Banco do Brasil foi negociado nesse patamar de price to book value na época da Dilma, onde o ROI dele chegou a ser abaixo de 10, o banco foi utilizado para manobras políticas, não tinha perspectiva nenhuma de melhora, o Brasil estava em caos, então assim, ele está no low do low do low,
no momento onde o ROI dele está fechando, né? A gente viu em 2019 o resultado do banco, né? Crescendo acima de 30%, retorno sobre capital chegando na casa dos 18%, está reduzindo o gap em relação aos bancos privados. Então, extremamente descontado. Se a gente pensar por PI, né? Preço-lucro, né? A relação do quanto valor de mercado, quanto ela lucra no ano. Se a gente pegar valores do ano passado, né? 2019 fechado, preço-lucro dela, nesse momento, 4,1 vezes, ou seja, geralmente esse papel é negociado a 8, entre 7 e 9 vezes, vai, um pouquinho com desconto em relação aos bancos privados, está totalmente abaixo, né? Se a gente pegar mesmo para 2020, projetando um crescimento bem baixo, né? Então assim, o que seria natural? Crescer entre 20% e 30% em 2020, se a gente colocar um crescimento aí abaixo dos 10%, a gente vê um múltiplo aí em 3,8 vezes, ou seja, o Banco do Brasil está muito descontado. O que está implícito, né? O que vai acontecer nesse mercado? Minha visão é que está totalmente irracional. Ou as coisas têm que piorar muito, muito, mas muito para valer. A economia tem que degringolar de uma forma sem precedentes, que não é o que parece que vai acontecer. A gente viu o que aconteceu com a China. A China vai crescer menos, mas vai crescer inclusive, então entrou num caos. A indústria, a economia lá voltou praticamente 80% já, então as coisas estão voltando. Ou o preço dos ativos tendem a voltar. Que é a minha visão, tá? A gente está num momento irracional, onde o pânico tomou conta das pessoas, né? Porque além dos fatos que podem impactar a economia e que muita coisa fica difícil de estimar, e isso o mercado penaliza demais, atinge duplamente as pessoas, né? Porque as pessoas estão em casa, estão vendo amigos, familiares doentes. Então esse clima todo prejudica, né, a visão mais racional e as pessoas acabam precificando, perpetuando esse momento de caos. E na nossa visão não é isso, tá, pessoal? Então eu trouxe esses 3 cases. O que a gente viu com a Bolsa? Tirando alguns cases que já tinham um problema, a Bolsa caiu de forma irracional inteira, né? Então assim, não é... eu poderia falar de todos os ativos, mas a maioria o que aconteceu? Foi de forma racional. Você vê o papel caindo 30 num dia, sobe 10 no outro, cai 20 no dia seguinte. O mercado está perdido. E aí ele acaba vendendo... fluxo em papéis com baixa liquidez acaba sendo um pouco pior, né? Então acaba sofrendo mais com a liquidez reduzida, e a gente vê isso nesses papéis. Tá certo, pessoal? Bom, esse foi mais um vídeo do Comitê de Investimentos, então a ideia aqui é trazer discussões. A discussão de hoje é trazer 3 cases aqui que na minha visão estão extremamente descontados, e mesmo que eu estresse muito, eu não consigo ver uma piora grande dos números dessa empresa para justificar o patamar de preço, tá? Então essa é a minha visão segue sendo que o mercado está irracional, que a precificação, valor e preço estão totalmente distorcidos. Então se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no link também para receber os relatórios. Muito obrigado e até o próximo.